Muito bom dia a todas e a todos. Em nome da ANAP, eu gostaria de recebê-los aqui com muita alegria, dizendo que esse é o nosso terceiro encontro ao longo desse ano de 2024 para a apresentação de um produto novo desenvolvido pela ANAP na parceria com os nossos queridos amigos do Arquitetos da Saúde. Trimestralmente, nós temos procurado fazer uma leitura analítica e crítica dos números disponíveis sobre saúde suplementar, tomando como base o trabalho, em primeiro lugar, da ANS, que é um trabalho que nós queremos sempre prestigiar e estimular que percorra os caminhos da transparência. É importante que a ANS esteja fazendo isso. Então, a primeira fonte é a ANS. A segunda fonte, os números que a ANAP, em pesquisas permanentes do seu sistema de indicadores, desenvolve. E, em terceiro lugar, e não menos importante que os dois anteriores, os números produzidos pela Arquitetos da Saúde, que é uma consultoria extremamente respeitada pela capacidade de reflexão sobre o que acontece e o que vai acontecer no setor de saúde suplementar. Chegamos nas duas primeiras edições, repetimos o mesmo processo. Preparamos a análise, lançamos na internet e realizamos um evento como este para a divulgação. Nas duas etapas anteriores, nós tivemos exatamente 12.012 pessoas que fizeram o download dos estudos que produzimos nesse balanço. E estamos hoje aqui com muita alegria para lançar a terceira edição. Eu vou pedir que os nossos queridos Luiz Feitosa e Adriano Londres ocupem a primeira parte da nossa reunião, fazendo uma apresentação da leitura deles e que eu vou procurar depois bombardear de todas as formas para tirá-los da zona de conforto e tentar que eles se comprometam a adivinhar o futuro, pelo menos nos próximos 3 meses, do sistema de saúde suplementar. Esse vai ser o meu esforço e gostaria também de já pedir para o pessoal ir preparando perguntas através do chat. Assim que terminar a parte inicial, a gente vai para o chamado, antigamente se chamava de ping-pong, né? De perguntas e respostas. Então, bom dia, Feitosa, bom dia, Adriano. Por favor, nos deem as notícias, se possível, boas e mais ainda, e se boas, que não sejam temporárias. Bom dia, que missão, hein, Bom doutor dia a todos, Brito? bom dia, Brito. Eu já fiquei feliz porque às vezes pedem para a gente adivinhar o futuro para 3 anos e não 3 meses, então ficou menos difícil, obrigado. É um prazer estar aqui de novo, vou colocar aqui o material em tela, essa já é a terceira edição desse material, então o tempo passa rápido, né? Próximo trimestre a gente se encontra já fazendo o ciclo completo de um ano aí apresentando esse material. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão enxergando minha tela? Sim. Ah, perfeito. Bom, então, a ideia da gente trazer essa pauta aqui hoje, sempre um pouco diferente do que a gente traz em outras edições, porque a gente tenta trazer os destaques da análise, uma vez que o material completo ele é sempre muito parecido, a própria ANAP faz ali sempre alguma seleção melhor dos indicadores, mas o material completo ele é bem parecido em todas as edições. Então, a gente tenta aqui trazer aquilo que é de maior destaque. E, nesse caso, acho que uma coisa importante é a gente relembrar e retomar aqui a história da variação de custos médicos hospitalares no Brasil. Então,
quando a gente pega a VCMH Brasil, a VCMH da Arquitetos da Saúde, que a gente calcula aqui na consultoria, olhando para 100% dos beneficiários, qual é a variação do seu custo per capita segundo o mapa assistencial, a gente tem a notícia que todo mundo conhece, que sai na imprensa, de que os custos médicos variam acima dos custos de inflação geral. Então, aqui nessa comparação da VCMH Brasil com o IPCA, invariavelmente, exceto na pandemia, nós temos um custo acima da inflação. Então, em 2014 foi quase 12, depois em 2015, 14, 16, aí ele cai em 17 para 10, se mantém em 10 no ano seguinte, sobe para quase 14 em 2019, veio a pandemia, ele fica negativo. Esse é um primeiro momento histórico em que tivemos um índice negativo de VCMH e as operadoras tiveram, naquele ano, um resultado financeiro também muito alto, né, de chamar a atenção por conta do represamento das contas. E aí a gente tem um período em 2021, 22 e 23 de recuperação dessa demanda. Então, se aqui nós tivemos uma queda da VCMH, em 2021 a gente tem uma alta, como se fosse uma hipercompensação deste represamento. E nos anos seguintes, a gente fica aguardando sempre que esse represamento ele se esgote. Ele não se esgotou em 2022 e ele chegou perto de se esgotar aqui em 2023, pelos sinais que a gente vem percebendo da demanda. Então, já tínhamos comentado na edição anterior que talvez fiquem poucos aprendizados da pandemia em relação ao comportamento dos procedimentos médicos. Então, historicamente, se a gente comparar aqui com outros indicadores, a gente tem esse índice desta coluna aqui, que estava neste gráfico, mas quando a gente separa o custo, a variação desse custo por demanda, aquilo que a demanda causou financeiramente e aquilo que a variação do custo do evento causou financeiramente, até a pandemia, sempre o custo tem uma variação maior do que a demanda. Aí na pandemia nós temos um represamento que na demanda representa financeiramente uma queda de 19%, o custo sobe 11%, não muito fora aí do seu histórico, e aí nos anos seguintes a gente tem uma inversão, a demanda passa a ser sempre maior financeiramente do que o que representa o custo médio do evento. Menos então, em em 2023... Oi? Menos em 23, né? Em 2023, na verdade, a gente tem quase que um empate, mas o custo volta a ficar maior que a demanda, como já era na série histórica. Então, essa é uma questão que nos chama a atenção para o fato de que, a partir de 2024, definitivamente não poderíamos mais falar de demanda reprimida. Ela encerra esse ciclo que começa lá na pandemia. A gente tem sempre um comparativo inevitável, que é o teto de reajuste dos planos individuais. Até 2017, nós tínhamos uma regra diferente da que se tem atualmente. Em 2018, a ANS muda a regra, colocando alguns deflatores para este teto, como o IPCA expurgado, como fator de ganho de eficiência, e ela descola do que seria a VCMH pura e simples, da variação pura e simples dos custos, né? Então, ainda que ela tenha uma correlação percebida, mas o índice é diferente sempre, quase sempre. É o único ano que ela foi um pouquinho maior foi aqui em 2022. E agora é um dos índices mais baixos aqui, exceto na pandemia, que foi negativo. Esse ano a gente teve, referente à data base 2023, um teto de reajuste dos planos individuais de 6,91.
Então, o que chama a atenção é que quando a gente compara a frequência e os custos dos eventos, frequência per capita e custo médio dos eventos, dos anos de 2023 contra 2022, a gente percebe que sim, há um aumento da demanda, então consulta passou a ser de 4,2 consultas per capita ano, era de 4,1, o pronto-socorro subiu de 1,2 para 1,3, os exames saíram de 22 para 23, o evento internado se manteve em 0,18, a terapia sobe de 1,3 para 1,6, e o ambulatório, os eventos ambulatoriais, que não são terapia, de 3,6 para 3,9. Então, existe sim um aumento da demanda, mas o aumento do custo, ele é importante. Então, veja, por exemplo, em terapia, que a gente tem um aumento bem significativo, né? Internação, a gente tem também um aumento desse custo, mas proporcionalmente a terapia, ela tem um descolamento maior, bem maior. Então, quando a gente divide essas frequências todas, uma contra a outra, tanto do custo do evento quanto do evento per capita, a gente tem qual é o percentual dessas variações, tanto da demanda quanto do custo. Então, essa demanda e esse custo distribuída nos pesos que ela representa, ela vai construir uma variação de custo para o ano de 2023, que foi de 11,66. E aí uma coisa que nos chama a atenção é que, claro que internação, como ela representa sempre algo muito próximo de metade das contas médicas, ela sempre terá um peso importante na VCMH. Mas esse ano, o que acontece diferente é que as terapias, representando 9% de todas as despesas, segundo o mapa assistencial, ela representa, em pontos percentuais da VCMH, 3,19%. Então, representando 9% contra 48% de internação, esses 9% impactaram em 3 pontos a VCMH de 11 e as internações em 4 pontos, quase 4,5, né? Vamos arredondar. A VCMH de 11. Então, o que nos chama muita atenção esse ano, na variação dos custos, é que as terapias, elas têm um peso na VCMH muito desproporcional ao tamanho que ela representa do total das despesas. Então, o que a gente tem de diferente nesse período, 2022, a gente tem a questão do rol exemplificativo, sendo aí um fator novo no mercado e que com certeza pressiona os custos, e depois a inclusão da cobertura do tratamento do espectro autista, ou a garantia, né, mais assertiva desse tratamento, com muita pressão no protocolo do TEA, e aí a gente tem alguns fatos que nos fazem inferir de que as terapias estão muito pressionadas por conta de novos procedimentos, de novos eventos. Então, a gente pega, por exemplo, as maiores variações que a gente tem de algumas terapias relacionadas a essa nova cobertura, por exemplo, como fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicólogo, onde os valores absolutos já são impressionantes, né? Então, nós saímos de 10 milhões de sessões de fono para 12 milhões, de 4,6 de terapia ocupacional para 6,2, de quase 35 milhões de consultas ou sessões de psicologia para 45 milhões. Então, isso, em termos absolutos, representam montantes importantes de variação. Então, a terapia variou quase 34%, o fono 19%,
as sessões de psicologia quase 30%, e no per capita é tudo bem próximo também. Então, é inegável que este crescimento ele é atípico. Então, há um fato novo pressionando esse tipo de evento aqui e que impactou a VCMH de alguma forma, né? A VCMH talvez fosse mais baixa, não fosse esses eventos, essas inclusões que a gente viu em 2022 com o exemplificativo e 23 aí com a questão do espectro autista, muito embora também não é uma afirmação de que essas coisas isoladamente são responsáveis pela VCMH mais alta, mas são indicativos. Então, se a gente colocar isso aqui num Feitosa, gráfico, posso só complementar? E também claro, o fim do limite de sessões também, isso impacta na mudança de demanda, né? o fim do limite de sessões, com certeza, é. Eu Várias esqueci terapias. disso. Então, bem lembrado, Adriano, também tem isso. É até para afirmar de que a gente não está tentando aqui colocar responsabilidade sobre uma coisa só, um evento só, né? Porque foram muitas coisas que aconteceram nesses 2 anos. Então, você tem aqui, o gráfico, ele estabelece de maneira mais clara essas relações aqui, esses eventos que cresceram, observando apenas os seus números absolutos. E aí, ao longo do tempo, a gente monitora o resultado das operadoras. É uma fala muito recorrente nossa de que nós temos uma série histórica longa em que o mercado aprendeu a conviver e a trabalhar com uma sinistralidade que sempre esteve aí na casa de 83% na média, que na pandemia cai bastante, e depois quando volta e a gente tem essa questão de represamento, essa sinistralidade ela volta mais alta, num outro patamar. Então, em 2022, a gente faz um resultado líquido negativo, olhando apenas para as operadoras de saúde, sem administradoras, sem odontologia, ao mesmo tempo em que, até o ano passado, a gente observava esse crescimento, essa recuperação do número de beneficiários, olhando para o que já tivemos em 2014, mas com sinais de desaceleração em 2024. Então, nós, da pandemia para cá, chegamos a mais quase 3 milhões de pessoas, mas não vamos chegar perto de 52 milhões, nada perto. Então, parece que a gente está vivendo uma fase agora de arrumação e de consolidação, e esses crescimentos agora estão mais modestos, o que a gente deve ver daqui para frente. Então, uma coisa que a gente sempre comenta é que o resultado das operadoras pode ser observado de 2 maneiras. Hoje a gente vai falar de uma terceira maneira que nos preocupa, mas é o resultado líquido do DRE e o resultado do DRE sem o resultado de aplicação financeira, como se fosse um resultado operacional. Então, quando a gente tira o ganho de aplicação financeira, ainda que essa série histórica aqui ela seja quase sempre positiva, aí na casa de 2, 3%, e depois dessa alta recorde aqui em 2020, esses números ficam mais modestos, cai para 1,2, fica negativo, sobe para 0,71. Em 2024, a gente tem uma recuperação do número, e nós estamos nesse momento a 3,48%, olhando apenas para as operadoras de saúde. Então, o que a gente tenta destrinchar desses modelos, e o caderno completo ele vai trazer aí algumas outras segmentações desse número, mas em 2021, olhando para as operadoras com pelo menos 1.000 beneficiários ativos, nós tínhamos, então, e apenas as operadoras de saúde, nós tínhamos das 586 operadoras em 2021, 37% sem resultado positivo.
e elas representavam aí 9% dos beneficiários. Resultado negativo aí de -3 e 60, quase 63% com resultado positivo de 5, representando aí desculpa, esses percentuais eles estão olhando para o total geral, então a conta aqui, esqueci de arrumar o percentual, vai ficar prejudicada, mas numa linha você tinha 13 milhões de pessoas e na outra 34 milhões de pessoas. Em 2022, a gente tem uma alta do número de operadoras que não fizeram o seu resultado operacional, então 44% das operadoras não fazem resultado, 55% das operadoras fazem resultado. Então, nesse ano a gente tem um DRH negativo dessa amostra aqui, o que preocupou demais o mercado, e aí em 2023 a gente começa a ter uma recuperação, volta para um patamar mais estável, onde só 23%, só entre aspas, né, 23% das operadoras não fazem resultado, 76% das operadoras fazem resultado, com um índice modesto de 1,8 bi, ou 0,6 de resultado, e aí 2024 a gente tem, por enquanto, até o segundo trimestre, 29% das operadoras não fazendo resultado, 70% fazendo resultado, mas no combinado, esses 5 bilhões que ela produziu de resultado dá um percentual de 3%. Então, nós falamos na edição anterior que o primeiro trimestre é sempre muito positivo, sazonalmente, o segundo trimestre ele diminui esse resultado sazonalmente, mas aqui não aconteceu isso, o resultado se manteve praticamente estável, melhorando, né? O segundo trimestre ele manteve um número forte positivo aqui de resultado, então isso nos dá a esperança de que em 2024 as operadoras, não havendo aí nenhum elemento novo, elas fazem um bom número, ainda que não cresçam tanto em número de beneficiários, provavelmente. Então, é sempre importante lembrar que existe uma taxa de rotatividade nas operadoras que é impressionante, então o número cresce, mas também a base que gira dentro das operadoras é grande. A gente observa que a sinistralidade, por exemplo, em 2022, ela foi muito alta porque a receita das operadoras caiu, então isso tem sempre a ver uma relação de preço, reajuste, estoque das operadoras, então em algum momento esse preço foi possivelmente mais arrojado e depois você tem um freio de arrumação e agora não é mais tempo de freio de arrumação, porque já houve uma recuperação de receita, ela está refletida nesse resultado mais consistente. Mas você vê que a taxa de rotatividade em todos os segmentos é bem alta, 25% de rotatividade na cooperativa, pelo menos nos planos coletivos, né? 21% na filantropia, 32% na medicina, 28% de rotatividade no seguro-saúde. Os planos individuais têm menos rotatividade, porque as pessoas têm um esforço maior de manter esse produto. Um fato novo que a gente tem aqui é a questão da composição das contas médicas, que a gente não tinha trazido isso ainda para o caderno, e agora a gente traz, fazendo uma comparação aqui de janela longa. Então, olhando para 2019, quando você abre o pagamento das despesas médicas das operadoras no Brasil, nós tínhamos que, em 2019, 83% de tudo que era pago por procedimento, né? O fee for service puro. E nós tínhamos coisas que eram menos representativas. Então, você tinha rateio de custos por recurso próprio, representando aqui menos de 7% de toda a despesa, o pacote, os eventos empacotados, menos de 4% de todas as despesas, o reembolso
o pagamento de despesa pela modalidade de reembolso representando 3,5%. Então, a seguradora sempre se destacou por pagar mais reembolso no seu modelo de negócio. Também era a que mais tinha pacote lá em 2019, chamava bastante atenção. E as cooperativas, a filantropia, a medicina de grupo, tem a questão do recurso próprio, porque elas têm rede própria, então isso tem uma parcela importante aqui na composição das suas despesas. Medicina de grupo não era tão importante, mas já chamava atenção algum empacotamento das suas despesas. O que acontece agora em 2024 é que o procedimento aberto ele cai para 58%, ele cai bastante de 2019 para 2024, nesses 5 anos. E sobe bastante o pacote. Então, o pacote que antes, quanto era? Era de 4% e recurso próprio 7%, agora o pacote ele se transforma em 12% das despesas e os recursos próprios quase 14%. Então, você tem nitidamente aqui um movimento para o que talvez a gente possa chamar de alguma forma, um compartilhamento de risco, porque quando você empacota, você está compartilhando o risco com os prestadores. O recurso próprio aí é dos modelos verticalizados. O reembolso, ele se mantém aí em 4%, e não tinha esse mapeamento antes, e passa a existir agora, que é os serviços prestados por rede indireta, como, por exemplo, intercâmbios ou, provavelmente, aluguel de rede, representando 9%. Então, o que é por procedimento, ele diminui, migrando para essas 4 modalidades aqui, que são as que estão crescendo cada vez mais. Então, você pega, por exemplo, na seguradora, o empacotamento dos procedimentos já representa quase 1/4 de tudo que uma seguradora paga. Na medicina de grupo, isso já ultrapassou 15%. Heitor, posso comentar? Claro. Então, tá bom. Aqui a gente está olhando dado público da ANS e vou trazer dados de uma pesquisa, de 2 pesquisas da ANAP, que ela fez com seus associados em 2021, julho de 21, e depois são dados que estão incluídos no Observatório 2024. É óbvio que a gente não pode comparar, a pesquisa não é totalmente comparável, porque a gente está olhando um universo diferente, porque não tem, por exemplo, a questão de recursos próprios e rede indireta, mas o que a gente vê de ponto importante é o que você colocou, um crescente compartilhamento de risco. Se esse compartilhamento de risco, já vi uma pergunta aí, está sendo negociado, está sendo imposto, é uma outra discussão, mas assim, tem havido um crescente compartilhamento de risco com os prestadores e com destaque para, infelizmente, esse dado aqui não traz a questão da diária global, né, que traz a pesquisa da ANAP, que é o principal modelo adotado e o tido como mais praticado pelos hospitais da ANAP, mas o pacote aparece lá também. Então, assim, vai ao encontro do que a gente vê na pesquisa da ANAP. É uma tendência esse tipo de compartilhamento. Acho que a grande reflexão que fica, e a ANAP já demonstrou isso na sua pesquisa, e a gente vê várias iniciativas dentro da própria ANAP e de instituições de saúde, como também trazer um pouco de luz sobre os resultados assistenciais, os desfechos, por exemplo, do que está sendo feito, independente da mudança no modelo de remuneração. Eu acho que isso é uma construção que começa, mas é interessante ver que o que está refletido aqui é aquilo que a ANAP vem demonstrando, naquilo que é o seu universo de maior compartilhamento de risco, prioritariamente através de pacotes e de áreas globais. Perfeito. E aí, um fato que a gente traz nessa edição também é replicar o movimento das reservas ou das provisões técnicas feito pelas operadoras. Então, existem diversos tipos de provisão, mas as 2 maiores provisões são a do PSL e do PEONA.
Então, é importante destacar a diferença dessas duas reservas, onde o PSL ele traz os eventos que já foram reconhecidos pela operadora, já estão avisados, não necessariamente pagos. Isso ele gera um provisionamento, mas ele está reconhecido, né? Ele já vai debitar no resultado diretamente. O PEONA, que é a provisão dos eventos ocorridos e não avisados, é um outro tipo de provisão, onde a operadora é obrigada a reconhecer de que ela não tem tudo recebido ainda e ela precisa provisionar isso. Então, é um tipo de provisão com mais incerteza. E nesse caso, a PEONA é uma provisão interessante, importante, porque ela é dedutora de resultado das operadoras. Então, quando você tem uma variação da provisão e quando você aumenta a provisão, esta variação do aumento da provisão de um período para o outro, ela vai gerar um ativo garantidor, uma aplicação financeira, e ela é sacada do DRE, ela é uma dedutora do resultado de DRE. Então, a observação que a gente faz é que o DRE é um dado contábil, mas a gente sempre faz considerações do modelo de negócio do nosso sistema de saúde, do quanto do quanto as operadoras estão dependentes do resultado das aplicações financeiras, mas quando a gente vê uma movimentação diferente nessas provisões, é importante também destacar os seus efeitos. O que acontece? Aquilo que não é conhecido, que é o PEONA, e que é dedutora do resultado do DRE, é natural que ela fique abaixo daquilo que é conhecido e avisado. Então, veja que na série histórica, as provisões elas vão aumentando. Então, existem coisas que afetam o provisionamento, como, por exemplo, o crescimento da carteira das operadoras. A gente está com o mercado crescendo, as provisões vão crescer em algum grau, ou de mudanças no rol, como a gente tem visto, isso tudo afeta a provisão. Entretanto, é sempre esperado, ou sempre foi, né, olhando para essa tendência, de que aquilo que já está avisado, que é o PSL, seja uma provisão maior do que aquilo que não é totalmente conhecido, que é o PEONA. Então, o que a gente tem de novidade nesse dado, ainda que lá em 2020, em função da pandemia, você tinha ali uma justificativa muito clara para ter uma inversão disso, então, naquele ano, o PEONA ultrapassa o PSL, mas agora você tem de novo essa ultrapassagem aqui. Então, chama a atenção, porque se o PEONA começa a ultrapassar o PSL, significa que você tem um débito no resultado das operadoras maior do que em outros períodos. Então, esse movimento aqui, se a gente destaca ele por modalidade de operadora, a gente tem na autogestão o PEONA sempre abaixo do PSL, ainda que o provisionamento tenha aqui uma tendência de alta. As barrinhas são os resultados, né? Então, é o resultado líquido. Eu esqueci de falar das barrinhas. Então, as autogestões, inclusive, não fazem resultado de DRE nesse segundo trimestre. As cooperativas médicas, as Unimedes, elas também têm o PEONA abaixo do PSL, em toda a série histórica, e elas têm resultado positivo também nesse segundo trimestre. A filantropia, ela vai aumentando também suas reservas técnicas, ela faz um bom resultado. É claro que isso aqui muda a escala do gráfico, então não significa que as filantropias fizeram mais resultado do que as cooperativas, é a escala do gráfico, né?
mas ela faz um resultado positivo. As medicinas de grupo fazem também um resultado positivo agora, e a PEONA está abaixo do PSL, e as seguradoras é quem tem a mão invertida, e você vê uma distância cada vez maior, começando aqui em 2022, onde o PEONA vai se distanciando do PSL, vai ficando cada vez mais distante a reserva do PEONA. Então, é claro que o resultado das seguradoras é mais afetado como um dedutor do seu resultado, uma diminuição do seu resultado, porque esse aumento da reserva técnica vai diminuir a liquidez, o caixa da operadora, porque aumentou a reserva, isso aí deduz, então, do seu DRE. O que isso tem de importante? Quando você aumenta a reserva, obviamente que todas as operadoras têm lá auditores independentes, você precisa justificar esse aumento, então, algumas análises possíveis, dentre elas, a de que, perdão, a de que talvez ela esteja se preparando, sendo mais conservadora naquilo que deve vir de eventos ocorridos e não avisados. Eu imagino que há um limite para esse distanciamento da reserva de PEONA versus o PSL. Ela não pode continuar subindo e se distanciando indefinidamente, dado a história das operadoras. Então, aqui, de fato, existe algo diferente que aconteceu neste período de tempo aqui, que reflete no fluxo de caixa das operadoras, que, em algum grau, a gente não tem como afirmar o quanto desse maior provisionamento tira da linha de frente outros pagamentos, prioridades, etc., mas é um dedutor de resultado muito puxado pelas seguradoras, que, inclusive, têm as maiores reservas técnicas do país. Bom, então, esse aqui é o panorama das coisas novas que a gente viu. Eu estou com alguns acessórios aqui, se a gente precisar abrir algum outro número, mas acho que a gente consegue iniciar aí um bate-papo a partir desses dados. Obrigado, Feitosa, obrigado, Adriano, pelos comentários. Eu queria relatar que, enquanto os nossos amigos da Arquitetos da Saúde faziam esse trabalho de análise, nós aqui na ANAP aproveitamos essa edição do balanço para fazer uma leitura que é extremamente simples, mas que parece extremamente necessária dos números sobre o setor. A gente tem a obviedade de que os custos, se a gente medir do ponto de vista financeiro, hoje é pago um volume maior em despesas assistenciais do que era pago antes. Isto, necessariamente, não quer dizer que o custo unitário de cada procedimento tenha aumentado acima da inflação, mesmo a inflação geral, não a medida pelo VCMH. E isso também não quer dizer que haja uma explosão de uso de procedimentos em geral. Muito mais internação, muito mais exame, muito mais terapia, muito mais. O que se fez, então? Se pega os dados de antes da pandemia, 2019, compara com os dados que temos até agora e faz uma divisão. Pega o custo e divide pelo número de procedimentos, chega a um cálculo de valor por procedimento, e pega o número de procedimentos, 1,9 bilhão, e divide pelas diversas categorias. E veja que coisa interessante. A partir de um outro enfoque, de uma outra metodologia, se chega exatamente às conclusões que nós não conhecíamos até 2, 3 dias atrás, do que foi aqui dito pelo Feitosa. Não há
e eu vou dizer, até porque não sou um técnico, mas vou dizer da forma mais simples possível, não há uma explosão de uso, não há uma explosão de frequência em internações hospitalares. Não há uma explosão de uso ou de frequência em consultas. Onde existe um aumento no número de consultas, não o aumento no número absoluto, mas do aumento no número por pessoa, por usuário, é clarissimamente em exames e em terapias. Então, a nossa posição da ANAP, ela é simples ao examinar esses números. Nós precisamos, e nós é todo mundo, nós somos os contratantes, os usuários, as operadoras, os hospitais, nós todos precisamos combater desperdício para assegurar a qualidade. Mas para poder combater o desperdício, a gente tem que saber realmente onde ele está. Para ser muito objetivo, não nos parece produtivo o discurso generalista. Há uma explosão de custos, há uma explosão de fraudes, há uma explosão de uso. Não, espera aí. Onde está havendo? E esses números que a gente está apresentando aqui e que constarão do balanço e que, obviamente, têm o objetivo de provocar debate, eles claramente mostram onde não está. Não está em internações, não está em consultas médicas, e mostra onde ele está. Está, fundamentalmente, em exames, onde há um aumento no número de exames solicitado a cada usuário. E lembre-se que o usuário não pede exame, quem pede exame é médico, que é uma coisa que, de repente, o pessoal esquece. E está na questão das terapias. Então, esse é um comentário que eu queria fazer, já antecipando números que constarão desse balanço que nós estamos divulgando. Vou ler aqui rapidamente 3 números que ilustram o que eu digo. Em 2019, o número de consultas médicas por beneficiário era de 6, hoje é de 5,5. Diminuiu o número médio de consultas por pessoa, de 6 para 5,5. O número de internações era 0,19 por usuário, passou a 0,18. É quase a mesma coisa, mas é um pouquinho menos. Então, isso é um exemplo. Já quando a gente vai olhar os exames, eram solicitados 19,8 exames por usuário em 2019 e hoje são 23,4 pelo mesmo usuário. Eu agradeceria, Feitosa e Adriano, algum comentário de vocês, porque tentei começar por aquilo que eu acho que complementa, e é curioso e interessante e bom isso, que a gente tenha ido por estradas diferentes para chegar em conclusões aparentemente muito próximas. Feitosa, Adriano. Acho que antes do Adriano falar, mas acho que tem um ponto muito bem observado que a abertura dos dados nos permite ver algumas coisas e ter constatações, mas outras não ficam tão abertas porque a gente não tem todos os eventos, né? A gente tem grupos de evento. Mas o que me marca muito nessa fala, e de fato preciso reforçar, que quando a gente fala que os custos voltaram a representar mais do que a demanda, então está tudo voltando para o seu lugar, a demanda aumenta sim, mas ela não aumenta tanto, você tem razão, ela aumenta especificamente em alguns segmentos, como você descreveu, mas o custo, quando aumenta, ele tem muito mais um aspecto de complexidade ou nova complexidade do custo do que o aumento da tabela de remuneração. Então, isso tem que ficar claro, porque é claro que a gente não está falando aqui para um público leigo, né? Sempre todo mundo, o nosso público está envolvido com a gestão.
mas óbvio que as tabelas de preço não estão tendo o reajuste que está exemplificado ali na VCMH, quando a gente divide frequência e custo, porque a gente só mede a variação do custo médio do evento sem saber claramente qual é a complexidade maior que foi instalado ali naquele tratamento. A minha fala é breve, Brito. Assim, eu concordo 100% com o que você falou. Números falam por si. Eu acho que a grande reflexão é que bom que a gente está podendo cada vez mais ter granularidade dos dados para poder identificar onde é que estão os desvios e onde tem que se agir. Porque a pior coisa que pode acontecer é a crítica generalizada. Ela não nos leva a lugar algum, né? Uma vez que somos todos, em certo grau, vítimas e culpados, e temos um dever de casa, como você convocou aqui, de uma agenda de eficiência, de transparência e produtividade. Então, que bom que esses números permitem que a gente consiga botar a luz e desconstruir, eventualmente, algumas informações que às vezes são levadas, né? E está muito claro, né, o que os números têm falado por si, chama de fato a atenção. E aí não há juízo de valor que desse última medição, por exemplo, a terapia ela chegou próximo do impacto da totalidade das despesas hospitalares. Eu diria que esse é o grande ponto de atenção quando a gente olha a VCMH de 2023 contra 2022. Um último comentário sobre esse aspecto é o seguinte, Feitosa e Adriano. A gente também fez aqui na ANAP a busca do que seria o valor real, descontada a inflação IPCA, de cada evento por beneficiário. Então, eu vou pegar o total do valor das internações, vou dividir pelo número de internações, vou chegar ao custo por internação, para pegar um exemplo. E o que aparece aqui? Vai aparecer o mesmo filme com outra câmera, mas é o mesmo filme. Aparece que as consultas médicas, elas estão em valores reais que não são do VCMH, elas estão exatamente no mesmo valor de há 5 anos atrás, 118,83 centavos por consulta em 2019, 118,27 agora. Se a gente considerar que o custo na medicina é maior, houve uma deflação. Se a gente pegar as internações, uma internação custou 11.890 há 5 anos atrás, está custando hoje 11.730. Houve uma redução no valor. Em compensação, adivinha o que aumentou muito no valor? Aumentaram as terapias, 42% em valores reais, especialmente nos últimos 2 anos, e aumentaram os chamados outros atendimentos ambulatoriais. Os exames aumenta o valor e aumenta também a frequência, né? Então, era só para acrescentar isso. Sobre a questão de PEONA, a ANS chamou atenção no webinar que promoveu do mesmo ponto que o Feitosa está chamando atenção, de que há um aumento, digamos, inédito, incomum no provisionamento em PEONA e que isso tem uma relação direta com o resultado, o DRE, que vai ser apresentado, ou que está sendo apresentado, pelas operadoras. Eu pergunto o seguinte: isto também não tem a ver, ou não teria a ver, para fazer uma pergunta neutra, com a questão de glosas e de represamento no pagamento aos prestadores de serviço? Isto não é, como a gente tem insistido muito, um efeito desse fenômeno de as operadoras fazerem ajustes no seu fluxo de caixa, muito postergando pagamentos aos hospitais? Essa é uma pergunta interessante, porque uma vez que você vê uma contramão das reservas, ou seja, o PEONA agora subindo fortemente em algumas modalidades, puxando isso mais intensamente, pode ser que sim, que em algum grau isso afete
a velocidade de pagamento. Mas, de novo, é importante ter em mente e acompanhar esse indicador a partir de agora, nesse caderno da ANAP, porque as reservas, elas precisam ser justificadas. Você vai aumentando a reserva, você vai na contramão de uma série histórica, onde o PEONA é maior do que o PSL. Em algum momento, isso tem que se realizar. Então, você, em tese, em algum momento, ou isto ocorre e você tem um aumento da despesa, ou você tem que fazer o caminho contrário, você tem que diminuir essa reserva e aí você aumenta o resultado. Então, é claro que a gente não consegue fazer afirmações, mas acho que isso afeta em algum grau, sim. O que eu observo como consultoria é que contas médicas que a gente faz o chamado runoff, que a gente cruza caixa e competência, a nós já aparece há algum tempo que aquela máxima de que 90% das despesas apareciam em até 90 dias, quando você fazia uma série histórica, isso caiu no mínimo 10 pontos. Então, quando a gente faz a análise de consultoria de grandes contas, você vê que 80%, 78% das contas foram pagas em 90 dias. Então, agora, a relação disso com a reserva, esse tipo de coisa estaria, nesse meu exemplo, no PSL, não estaria no PEONA, porque o PEONA é invisível. Então, a minha crítica é, nós estamos vivendo algo novo. Nunca de maneira tão intensa o PEONA ultrapassou o PSL. Então, o que as operadoras dão sinais olha, estamos esperando um número, um negócio que não aconteceu ainda, mas a gente está esperando que vai vir, que eu estou aumentando minha reserva. Bom, isso aí, como qualquer conta de investimento, qualquer CAPEX que você constrói numa empresa, se aquilo não se materializa, você tem que realizar. E no caso das operadoras, realizar é diminuir reserva. E aí, quando você diminui reserva, você aumenta a liquidez da operadora, etc, etc. Uma coisa que a gente olhou para ter certeza qual é a relação que existe entre o resultado oficial do balanço, o resultado sem aplicação financeira e o resultado com reserva técnica. Então, eu vou colocar um gráfico aqui só para exemplificar o que eu estou tentando dizer. Bem rapidamente. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte, olha, aqui nós temos as duas reservas que nós descrevemos. Então, o PEONA aqui, ele está no desenho laranja. Ele aumentou muito. Obviamente que quando você olha para resultado, a linha verde é o resultado oficial, a linha azul é o resultado sem aplicação financeira. Então, você vê que há uma correlação entre as linhas. Em algum momento aqui, as aplicações financeiras foram mais importantes, e há uma correlação se nós retirarmos ou devolvemos para o resultado a reserva técnica. Então, o que acontece? Hoje, esse resultado não fosse a variação da reserva, seria até maior, mas ele continua correlacionado com o resultado verdadeiro. Então, de novo, o que me chama a atenção e que a gente tem que acompanhar é que este é um sinal das operadoras em que elas esperam o pior, apesar de estar fazendo um bom número. Em algum momento, ou esse sinal de aumento da despesa vai se materializar, ou essa reserva tem que ser ajustada. Então, é isso que a gente está aguardando, né? Ela tem que ter um ajuste em algum momento, porque isso aqui é um fato novo. Bom assunto para o próximo balanço. Olha aqui, nós temos 22 perguntas. Segundo o DataBrito, isso significa que a gente vai ter aí uns 30 segundos, a gente são vocês dois, 30 segundos, em média, para responder cada pergunta. Mas vamos lá, e eu vou tentar formulá-las da forma mais objetiva possível. Henrique Aquino,
VCMH, historicamente, sempre foi muito acima do reajuste do ticket de hospitais e operadoras. Mas no período de 14 a 19, a gente não viu grandes alterações na estrutura das margens de hospitais e operadoras. Como conciliar essas duas coisas? O custo de hospitais e operadoras cresce abaixo do VCMH? De novo, é o que eu tinha comentado. A gente, quando olha para VCMH e vê esse aumento do custo acima, a gente tem uma questão de complexidade que não é possível de ser mensurada. Eu não tenho tão de cor os números da ANAP quanto eu tenho da ANS, mas são coisas dissociadas e eu acho que a análise dele faz sentido, ou seja, num período mais recente o que se vê é uma diminuição do resultado, então elas estão totalmente associadas mesmo. César Bentin, o custo de medicamentos utilizados pelos prestadores de serviço, suponho, entra em qual conta? Eu acho que o César estava se referindo à terapia, se não me falha a memória quando ele fez a pergunta. Entra na conta de terapia, né, Feitosa? Ela entra na conta de terapia, mas não necessariamente, mas muitas delas têm entrado em terapia. A gente tem visto muito tratamento oncológico com medicamento sendo custeado pela operadora, nesse tipo de caso entra em terapia, mas eventualmente pode entrar também numa internação. E aí aumenta esse ticket de internação, que eventualmente diverge com o que a ANAP apresentou, porque o nosso é mais alto. Então, provavelmente, muita medicação de alto custo também está lá no grupo de internações e depois em terapia. São os dois grupos mais importantes onde esses medicamentos caros caem hoje. E isso, por sua vez, está sendo alterado pelo crescente papel da figura dos pacotes. Verdade, verdade. Marcelo Palermo é um comentário. Fundamental que as operadoras criem protocolos de atendimento para estas terapias. A gestão é fraca, libera-se e depois repassa os preços. Eu apenas me permitiria observar que o fundamental não é que as operadoras criem protocolos, é que a gente defina cientificamente o que é correto do ponto de vista do paciente e o que não é. Tá? Então, a gente tem aí uma imprecisão muito grande. Os jornais de hoje, a mídia hoje, traz notícias importantes, por sinal, sobre essa questão da indefinição de protocolos. Adriano, quer fazer um comentário? Eu ia comentar exatamente o que você falou, Brito. Isso está na ordem do dia, a imprensa tem divulgado, tem tido visões e pronunciamentos diferentes, grupos de, por exemplo, de autistas falando uma coisa e outros tantos, e até criticando certas condutas. Está claro que se precisa rediscutir a forma como certos prestadores vêm trabalhando em função de novas coberturas. São ajustes que precisam acontecer porque estão afetando. Os bons acabam pagando pelos maus, essa é a grande verdade. E a imprensa está noticiando isso. Há um outro comentário aqui, Feitosa, que me permite te fazer uma provocação um pouquinho mais ampla. A gente está aí nos 50,5 milhões de beneficiários, e aí tem gente que pega o mesmo número e diz assim, aumentou 3 milhões e tanto, porque eram 47 milhões em 2019. Mas é possível fazer uma outra leitura com o mesmo número. Voltou a 2014, quando eram 50 milhões. Tá? Então, aumentamos, é verdade, mas ao aumentar, não passamos de 10 anos atrás. Neste momento, o país vive uma retomada de emprego. Vocês são, na premissa de que está havendo uma retomada de emprego, muito otimistas, pouco otimistas, nada otimistas, para onde vai o número de usuários de planos de saúde? Vai continuar aumentando ou a gente seguirá vítima da famosa maldição dos 51 milhões que nunca se ultrapassa? Essa é uma excelente pergunta.
Então, em primeiro lugar, essa correlação entre economia e beneficiários de plano de saúde, ela sempre existiu, ela descola no período da pandemia, então a gente teve uma motivação diferente. Eu acho que a gente não chega a 52 esse ano, pelo ritmo que estamos indo, e é importante levar em conta, já que nós crescemos muito rápido nesse período em que as pessoas estavam com medo, uma transformação no Brasil, e a gente comenta muito isso, do perfil do beneficiário. Antes não tinha individual, as pessoas foram para adesão. Atualmente as pessoas não querem mais o adesão e estão indo para o CNPJ. Então o brasileiro hoje tem CPF, RG, carteira de motorista e CNPJ. Esta conta será cobrada de nós, porque o legislativo já está de olho nisso, e a gente tem a ANS falando que vai aumentar o piso de pool de risco de 29 vidas para 100, e o legislativo dizendo que quer regular alguma coisa do reajuste dos contratos muito pequenos. Então, a gente estava muito impressionado pelo crescimento desses CNPJs pequenininhos. Não sei se temos fôlego para manter isso, esse é o nó, mas eu não acho que a gente chega a 50, nem perto de 52 esse ano. Eu queria complementar. Assim, eu acho que é positivo a retomada do emprego, né? Assim, tem duas correlações. Sim. Tem a correlação com a economia e tem a correlação com o emprego. A correlação com o emprego ela é maior do que a correlação com o crescimento do PIB, né? Pelo menos pelas análises que a gente vinha fazendo, Feitosa. Tem um ponto de atenção, que é, enquanto não geramos empregos, foi o medo que fez com que nós tivéssemos crescido. Grande impulsionador de beneficiários de plano de saúde, nos últimos anos, pós-pandemia, tem sido as pequenas e médias empresas, como o Feitosa colocou, e como a gente já demonstrou aqui em webinars com vocês. Então, a retomada, assim, o ponto de atenção é estes que estão impulsionando os empregos, que são muitas vezes famílias que têm empresas de 1 a 5, 6 vidas, 4 vidas, 3, o que é que seja, ou até de 1 a 29, mas de 1 a 5 é um número importante do impulsionamento, são aqueles que também estão há 3 anos tomando reajuste de 20%. Então, quando a gente fala de saldo líquido de beneficiários, é quem entra também tem que pensar em quem pode estar saindo. Quem é que pode estar na porta de sair se continuar tendo reajuste na ordem de 20% por 4, 5 anos? Possivelmente aquele que entrou recentemente e que, por resiliência, tem sido um esforço enorme de permanecer. Então, eu acho que o que pode mudar, Brito, daqui para mim, eu vejo de maneira positiva, não sei te dizer o número do crescimento, mas, sem dúvida, aumento de emprego é algo que pode nos dar uma certa tranquilidade. Esse é o lado bom. O ponto de atenção é até quando que aqueles que estão tomando 20% de reajuste há tantos anos, 20, 25, e que não são empresários, vão continuar conseguindo financiar planos, dado que estes também vêm fazendo achatamento no seu benefício, ou redução de acomodação, ou redução de abrangência geográfica, ou a inclusão ou aumento de coparticipação. Comentário do Tadeu Tchek. Importante avaliar, Feitosa, no resultado de 2024, o volume de glosas e o represamento de faturamento que ainda não foi incorporado na despesa do ano. É verdade. Tem algumas aberturas a mais aqui no DRE que a gente pode fazer na próxima edição. A gente começou essa análise pelo grande número, então o grande número é o número do provisionamento que está afetando o resultado, então esse resultado seria maior se não fosse essa variação tão grande do provisionamento, mas, como eu disse, essas são as maiores reservas, e a gente tem que continuar acompanhando, porque se isso não se materializa, ela tem que ser ajustada. E você não faz represamento para sempre. Uma hora a cauda te alcança, não tem jeito. Então, é fundamental a gente fechar esse ano fazendo essa análise de novo, porque o último trimestre é o trimestre de ajuste. E eu acho difícil você manter essa tendência de crescimento tão forte da reserva, mas boa dica, a gente vai abrir essa conta aí na próxima vez. Thalita Palma, o que seriam esses rateios de custos de recursos próprios? O Feitosa já explicou, mas acho importante relembrar.
os recursos próprios são as despesas que foram reconhecidas intragrupo das operadoras verticalizadas que têm seus recursos próprios, os hospitais próprios, né? Então, hoje é uma parcela maior e mais importante nas medicinas de grupo, a parcela da despesa feita dentro do próprio grupo econômico. Cristiane Manfron lembra que no modelo de remuneração por pacote, a negociação tem sido muito impositiva, sob pena de descredenciamentos do prestador que não aderir ao novo modelo. Muitas negociações de mudança de modelo já são realizadas com a carta de descredenciamento na mesa. Vou poupar vocês de comentários sobre isso. Comentários sobre a Peona na linha do que a gente já vem fazendo, elogios ao Feitosa e ao Adriano. Pergunta: o aumento em exames e terapias, há um aumento em exames e terapias solicitados ou aprovados pelos planos? A gente não consegue enxergar o solicitado. Então, isso que a gente mostrou é aquilo que foi aprovado e pago. Infelizmente, deve ter um volume também de solicitações aí que aumentaram junto. Se aumentou na linha final, com certeza a solicitação também. Uhum. Receberemos esse material que foi apresentado? Poderemos disponibilizar, doutor Adriano? Sim, com certeza. Eu acho até que ele está melhor explicado no próprio anuário, porque eu tiro de lá essas informações, mas não, tudo bem. também não tem problema. Só lembrar que esse webinar ele fica no YouTube. Assim que a gente concluir aqui, mais um tempinho para o pessoal preparar e vai para o YouTube. Os fãs de Adriano Londres e Feitosa poderão ver e rever esse webinar. A gente fica aqui falando muito de número, de vez em quando tem que brincar um pouco para adoçar os números. Adriano Feitosa, como abordar, qual viés usar dos hospitais chegarem junto às operadoras para negociar melhores valores? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Do João Cândido. Juan, assim, eu diria, fazendo um trocadilho com a sua pergunta, Juan, sendo um pouco provocativo, devolvendo para você, parar de discutir preço e começar a discutir exatamente valor. E essa é uma construção. E é uma construção que fica muito comprometida com o horizonte temporal de curtíssimo prazo. É lamentável isso, né? A gente tem, assim, é quase que um movimento de defesa, mas não tem caminho que não seja identificar, primeiro, com quem que se pode fazer pilotos nesse sentido. Tem que, como uma outra reflexão, é preciso começar pequeno. A gente tem sempre a expectativa de que vamos ter soluções lunáticas, e as soluções simples podem ser as melhores para mudar o tom da relação. Então, mas eu não tenho dúvida que é começar a sair de uma discussão, deixar de ter uma discussão baseada em preço e trabalhar em conjunto para ter uma discussão baseada em valor, com alinhamento do horizonte temporal. Uma coisa que o meu viés é completamente diferente do Adriano e do Brito. Eu nunca trabalhei em hospital, o Adriano já. Mas uma coisa que eu tenho observado é que hospitais que se posicionam num certo nicho, quando você olha a segmentação dos planos e beneficiários no Brasil, desde um plano básico até um plano considerado premium, existe uma mudança, uma migração dos beneficiários e dos produtos para a base da pirâmide. A gente falou isso em outras edições. Então, acho que uma coisa importante é, conforme o seu segmento, você não ignorar esses movimentos dos beneficiários e dos downgrades que têm sido feitos, porque isso pode lhe dar mais ou menos poder na negociação, dada a importância que você pode ter neste segmento de produto. Então, a gente tem conversado pontualmente com alguns hospitais que são nossos clientes sobre isso, de que essas mudanças de up e downgrade também fazem parte aí da negociação, que você pode ser mais ou menos importante
dependendo do movimento que a sua operadora está fazendo. Há uma participação aqui preciosa da Paula Piazzi. Ela diz o seguinte: acho perigosa a interpretação de que estariam sendo solicitados exames e terapias desnecessárias. Potencialmente, sempre foram necessárias, porém não eram cobertas ou aprovadas. Seria ótimo saber se aumentaram as solicitações ou aprovações em absoluto ou em percentual. A provocação da Paula me permite fazer um primeiro comentário e em seguida passar para o Feitosa e para o Adriano. Nós, em nenhum momento, podemos dizer que um exame ou uma terapia é desnecessária enquanto não houver protocolos dizendo o que é necessário. Então, o grande problema que a gente tem é que a discussão ficou colocada, não pode ter o desnecessário, só pode ter o que é necessário, mas o que é necessário? E o que a gente vê é que apenas agora há um esforço para tentar definir, e eu estou evitando dar exemplos concretos por razões óbvias, mas em tal tipo de doença ou de questão de saúde, qual é exatamente o procedimento necessário? Quando o doutor Feitosa vai a um médico, por exemplo, os feitosas, os brasileiros, eles se sentem mal atendidos se não saírem da consulta carregando uma pilha de solicitação de exames. E médicos jovens e mal formados, por inseguros, saem pedindo tudo que é tipo de exame. Mas quais deveriam ser os necessários? Então, vocês me desculpem se eu fiz uma pequena digressão, mas eu queria dizer que acho, concordando com a Paula, extremamente perigoso que a gente diga que tal ou qual requisição foi desnecessária. A gente sabe que boa parte está sendo desnecessária, mas é preciso deixar mais claro o que é necessário. E essa é uma tarefa da questão dos protocolos e que tem que envolver a todos nós. Nós não podemos aceitar que a solução disso seja não oferecer o necessário, mas, por outro lado, a gente não pode, até porque não tem como pagar, oferecer aquilo que não traz benefício para o paciente, que não é necessário para o paciente e que não se ancora em nenhuma boa evidência médica ou científica. Feitosa, Adriano. Eu acho perfeito também. Eu acho que, primeiro, é dado, é claro que houve um aumento de frequência, que a gente não tem nenhum juízo de valor, e esse aumento de frequência é por fins de liberação do limitação de sessões, por novas incorporações. Isso é muito bem-vindo, né? Novas coberturas são bem-vindas, né? O segundo ponto é que você colocou, Brito, a gente precisa separar o joio do trigo, né? Em qualquer atuação, em qualquer serviço, eu costumo dizer que a gente precisa separar o joio do trigo ao longo de toda a cadeia de saúde suplementar. Você tem bons e maus, e desde o consumidor ao corretor, ao operador, ao hospital, o que a gente precisa fazer é trabalhar para eliminar aquilo que está efetivamente sendo desperdício, está sendo eficiente, prejudicando o beneficiário. E aí é uma construção. E essa construção pode levar tempo. Então, aqui não é não é uma crítica, o aumento não se deve ao que não é necessário, de maneira nenhuma. O aumento se deve a um ganho, a um benefício, mas também existe uma parte disso que precisa ser revista, precisa ser, vamos dizer assim, endereçada de uma maneira mais técnica, porque quando se abre. É natural esse processo de caos e ordem que acontece. E acho que é claro, na própria imprensa a gente vê uma chamada para isso que você está colocando, Brito. E que é o que a Paula colocou também. O Marcelo pergunta se é possível, com base nos dados existentes, obter o prazo médio de recebimento pelos prestadores segregado pelos tipos de grupos pagadores, seguradora, medicina de grupo, etc. Pelo dado público, infelizmente não, porque a gente tem o dado econômico muito separado de dados de frequência. Alguma observação que eu fiz nesse sentido é quando eu olho para contas reais
na consultoria. Então, a gente eventualmente lida com empresas grandes e percebe isso, mas no dado público essa não é uma missão fácil, porque o DETIS é muito anonimizado, né? Não tem lá o nome da operadora, por exemplo, poderia nos dar uma pista melhor. Então, é uma dificuldade. As nossas inferências mais fortes, elas vêm das observações das reservas, os seus impactos no resultado e as observações que a própria ANAP faz a respeito do prazo médio de pagamento. Aliás, numa das edições aqui da nossa discussão, a gente demonstrou que a ANS mede o prazo de pagamento, mas essa medição fica prejudicada pelo fato de que ela mede frequência, mas não mede volume financeiro. Então, as consultas e os exames, que são eventos que são pagos mais rápidos, acabam diluindo coisas que acontecem em procedimentos de maior valor, como é típico de hospital, né? Então, essas medições são muito prejudicadas nesse sentido, infelizmente. O Maximiliano Marx relembra com absoluta correção a importância que teria uma adoção mais disseminada da valorização do desfecho no modelo de remuneração. Eu concordo plenamente. A gente já vê, né, Brito? Você já vê movimentos, dentro da própria ANAP já divulga de inúmeros indicadores, tem uma discussão para contínua, né, de ampliação, de maior granularidade dessas informações. A gente vê também exemplos de instituições afiliadas, associadas à ANAP, indo à imprensa para divulgar seus indicadores. Eu vejo isso como um movimento virtuoso da compreensão da importância de prestar contas à sociedade e lentamente ajudá-los, mas também com esta informação, a fazer melhores escolhas. É uma longa estrada, mas eu vejo esse movimento como um movimento que já começou, lento ainda, mas importantíssimo. O Marcos Andrade Feitosa entende que a glosa não poderia se relacionar com PEONA porque as glosas estão vinculadas a eventos conhecidos. Sim. Já tratados pela operadora. Verdade. Mas aí ele está falando da glosa contábil e não da glosa gerencial. E o grosso o contábil está certo. Mas o problema está na glosa gerencial, né? Nós temos, para uma glosa final que aparece no contábil, uma proporção muito pequena daquilo que é colocado como glosa gerencial no início do processo. E aí ela não está em lugar nenhum no dado da operadora. Perfeito. Pergunta: judicialização é provisionado? Juliana Oliveira, onde? Existe uma conta, sim, de judicialização. Vou lhe dar uma medida, porque eu estava olhando esse número recentemente. Então, as provisões judiciais hoje são da ordem de 390 milhões de reais no segundo trimestre. Deu sorte, hein, que esse aqui eu tinha olhado um pouco antes. Então, existe sim uma provisão de judicialização e hoje ela está em 390 milhões de reais. É grande, hein? 390 milhões é dinheiro. Cláudio Flausino. Alguns dos indicadores exibidos revelam uma volta a níveis pré-pandemia, como sinistralidade. Isso pode levar a uma acomodação do setor? O nosso caro amigo Flausino faz excelente pergunta. Perdendo o senso de urgência das mudanças que se mostraram necessárias e praticamente obrigatórias no pós-pandemia imediato, acho essa possível acomodação um grande risco. De fato, é um grande risco, porque uma coisa que o setor teve foi tempo para resolver algumas coisas que a gente não resolveu, né? Então, quando para de doer, as prioridades, elas mudam. Eu espero que não, mas eu acho que é um risco. Eu acho que tem um senso de urgência aí que ainda mobiliza o setor,
como eu já tinha comentado, que são movimentos do legislativo. Eu acho que é o próximo que vai cutucar muito o nosso setor e as operadoras em particular, são os movimentos próximos aí do legislativo, né? A gente tem uma eleição aí agora em outubro, mas passada a eleição, talvez a gente tenha uma temperatura melhor de como andam aqueles projetos que estavam sendo discutidos lá na Câmara Legislativa, né? Eu queria complementar a pergunta do Cláudio, que eu achei excelente também. Já houve essa acomodação no passado. Eu queria fazer uma reflexão. A munição para se acomodar hoje é muito menor do que ela foi no passado. Tá? E eu não estou dizendo que. Eu só estou dizendo que o perfil do beneficiário de hoje, 10 anos depois, o mesmo número de beneficiários, ele é diferente. Ele é um beneficiário. A pirâmide se achatou muito. Você tem. Os contratantes vão passar com o chapéu de quem está pagando essa conta. Eles lançaram a mão de medidas que atenuassem um pouco esse aumento de custo, no final das contas já cai sobre eles. O aumento expressivo na coparticipação, a mudança de contratação de operadora para aquela que tem o menor custo. Eu não estou dizendo se tem a melhor qualidade, não, mas tem o menor custo, as que cresceram foram de menor custo. Produtos de menor abrangência geográfica, crescimento de planos regionais, aumento de acomodação em enfermaria. Então, assim, a gente chega hoje num momento em que a munição para se acomodar, ela, no mínimo, é menor. Pensando com o olhar de quem está financiando o setor. Bem, nós chegamos ao final das perguntas e eu queria, então, agradecer muito, em primeiro lugar, a quem esteve conosco ao longo desse webinar, ressaltar que essa conversa vai estar daqui a pouco no YouTube, dizer que também daqui a pouco vocês podem, no site da ANAP, fazer o download dessa terceira edição do Balanço Econômico Financeiro que a ANAP, em parceria com Arquitetos da Saúde, realiza terceira vez esse ano, e já nos comprometendo a, dentro de, pontualmente, 3 meses, estarmos de volta para responder, aí o Feitosa vai responder a pergunta se o Papai Noel foi ou não bom para a saúde suplementar. Já fica aqui a pergunta formulada com 3 meses de antecedência, para que ele não tenha desculpa de não responder ou dizer que a pergunta o surpreendeu, coisas do gênero. Então, nós temos, ainda antes do Papai Noel, vamos nos encontrar aqui os três, Adriano, Feitosa e eu, mas especialmente vamos nos encontrar com os amigos do setor, tentando analisar esses números. Muito obrigado, Feitosa, muito obrigado, Adriano, muito obrigado a todas e a todos, e um bom dia.